Tostão foi o primeiro jogador de um time mineiro a disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Em 1970, o presidente da República derrubou um técnico porque ele não havia convocado Dario. O Mineirão foi palco da maior goleada sofrida pelo time canarinho em 100 anos. Essas e outras histórias estão em um livro que acaba de ser lançado aqui em Belo Horizonte. O autor dele, Eduardo Ferrari, está com a gente hoje. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Raquel. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite. Além dessas histórias que eu acabei de citar, quais outras te marcaram? Desde que eu comecei a fazer a pesquisa, me surpreendeu desde o início. Quando eu cheguei lá na década de 30, eu achava, vai ter muito pouco, né? Mas não foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei em 38, por exemplo, tinham 5 jogadores mineiros. Se você pegar a história ao longo de todas as Copas, isso foi o máximo que os mineiros conseguiram, ter sempre 5. Mas se você pegar 38, quando Minas Gerais ainda não era uma escola de futebol, não, hoje Minas é, né? A gente, Atlético e Cruzeiro são destaque nacional. Mas naquela época, não eram. E aí, quando eu cheguei lá em 38, eu percebi que eles não tinham só relevância em número, mas eles foram importantes na história do futebol. São o Perácio e o Nijinho, que foram 2 dos maiores jogadores mineiros da história. Se você pegar o Nijinho, ainda hoje, depois de tantos anos de Cruzeiro, ele jogava no Palestra Itália naquela época, ele ainda é o 3º maior artilheiro. Só Tostão e Dirceu Lopes ultrapassam o Nijinho. Para você imaginar isso na década de 30, 40, ele realmente era um fenômeno. E além dos jogadores mineiros, você mostrou também os jogadores de outros estados que se destacaram aqui, não foi isso? Isso, Raquel. A gente abordou 2 critérios, ou seja, é o mineiro nato, aquele que nasceu em Minas, e também os jogadores que foram convocados na época da Copa por um time mineiro. Ou seja, eles atuavam em Minas Gerais quando eles foram convocados. E aí a gente tem vários exemplos. A gente tem o Dario, que na década de 70... Em 1970 foi convocado, ele é carioca, a gente tem o Nelinho, outro carioca, a gente tem paulista, a gente tem o Filipão Gaúcho, que foi chamado para a Copa de 2002. Depois de ser técnico do Cruzeiro, ele saiu do Cruzeiro para assumir a Copa, a seleção, e ganhou aquela Copa. E aí a gente começa a perceber que os times mineiros não eram só os jogadores que tinham importância, mas os times mineiros passaram a ser vitrine também, algo que não aconteceu até a metade do século XX. E há um balanço? Quantos jogadores mineiros nessas seleções? Então, o livro ele tem 50 perfis que estiveram numa Copa. São 47, mas não são só jogadores. São jogadores, componentes da comissão técnica e outros profissionais, como, por exemplo, juízes de futebol. Nós temos 2. E a gente tem, então, esses 47, cerca de 42 são jogadores. Os outros são de comissão técnica, técnicos, né? E os juízes. Outra coisa relevante em relação a isso é que eu não fiz propositadamente uma conta quantos jogadores do Atlético e quantas do Cruzeiro. Essa eu vou deixar para o leitor, porque o livro não é para o Atlético ou o Cruzeiro. Não, é os mineiros, né? E eu não fiz essa conta. Pode admitir pra gente para qual time você torce? Eu torço pro Cruzeiro, mas em minha defesa, para os atleticanos, eu digo que a minha esposa é atleticana. Que é uma grande jornalista também. Isso. Agora conta pra gente, foi quanto tempo de pesquisa? Imagino que tenha tido muita dificuldade, né, para reunir esse acervo. Então, foi aproximadamente 2 anos de pesquisa. A gente fez uma pesquisa eletrônica inicialmente para identificar quais eram os jogadores. E a partir daí a gente começou a fazer uma pesquisa física. Eu fui à Biblioteca Nacional, fui a editoras, por exemplo, fui lá na editora Abril em São Paulo, pesquisar o acervo físico da Placar, para a gente poder confirmar a história de cada um. Porque a internet, se você pega, você até tem todos, mas algumas informações não são confiáveis. Então a gente queria confirmar todas as informações. No total são 2 anos aproximadamente. Este é o seu 3º livro. Os outros não foram sobre o futebol. Não. Por que escrever sobre isso? Como surgiu a ideia? Até uma história curiosa. Como eu disse, minha esposa é atleticana, a gente estava conversando e a gente falando de isso antes da Copa lá, tem que lembrar, antes da Copa das Confederações, a gente falando de futebol, eu gosto muito, ela disse que não, mas gosta também. Ela me perguntou, quais são os jogadores mineiros que participaram de uma Copa? Eu não tinha resposta. Eu falei, gente, não sei.
Logo eu, que gosto tanto de futebol, não sei essa resposta. E quando eu fui pesquisar, ninguém tinha essa resposta. Virou um trabalho inédito que reúne pela primeira vez todos eles. E quando veio a pesquisa, o que me surpreendeu é que não é só o número, que se você pegar no montante, 10% dos jogadores que participaram de uma Copa pelo Brasil são mineiros. Mas não era só isso, é a relevância. Quando você pensa num Mauro Ramos, quando você pensa no Pelé, no Tostão, no Dario, no Cerezo, aí você começa a perceber que os jogadores mineiros, seja na vitória ou na derrota, ajudaram a construir a fama do futebol brasileiro. Agora, um fato deve ter mudado toda a sua história na hora de escrever esse livro, que foi o Mineiraço. Isso. Inclusive, dá o título ao livro, né? Dá Vamos o título. mostrar? Isso, vamos mostrar. Como que foi isso? Então, o que aconteceu? A gente chegou lá, como eu disse, quase 2 anos de pesquisa, a gente já estava na parte de redação do livro, a gente pretendia lançar ele logo antes da Copa, mas aí quando chegou perto, aí a gente, vamos esperar e vamos incluir a Copa de 2014, porque aí o livro fica mais atual, dura mais 4, mais 4 anos, aí falei, vamos, então tá. E aí aconteceu o Mineiraço. Ficou impossível, e eu acho que de hoje em diante fica impossível falar de Belo Horizonte e de Copa do Mundo sem lembrar do Mineiraço. Ele entra aqui, é um fato histórico em termos esportivos, né? Não era o desfecho que você não era, esperava. Exatamente. Que ninguém esperava. Mas faz parte quando a gente presencia a história. A gente não sabe o que vai acontecer, né? E aí ganhou a relevância, tão relevante que ajuda a dar nome ao livro. Agora me conta uma coisa para a gente terminar. O livro tem distribuição gratuita? Isso, o livro ele foi financiado pela Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, o que proporciona que ele não seja vendido. Quem tiver interesse em conseguir o livro pode pedir ele pelo site da editora e paga apenas o envio postal. Que é o facebook.com? Isso, facebook.com/editora-escritore. E aí entra lá, tem lá as orientações, a pessoa manda uma mensagem, o pessoal da editora vai orientar. E é isso, ele paga o envio do correio. Tá ótimo. Eduardo, parabéns pela iniciativa. O livro é brilhante. Eu tive a oportunidade de folhear um pouquinho. É ótima referência mesmo. Muito sucesso com ele. Obrigado pelo convite. Boa noite. Muito obrigada, boa noite. E o Notícias de Minas termina aqui. Os destaques do Brasil e do mundo às 10h20 no Rede TV News.